Kutiom, Simpam di Sinhaom, India de Yangom, Onu Jarlenul, de Kasumai com Katemitai. Pode ficar tranquila, pastora, eu vou traduzir para os irmãos, tá bom? Eu disse, meus irmãos, minhas irmãs, meus pais, minhas mães, eu e minha família saudamos vocês na paz de Deus. Amém? Essa saudação na língua do povo Jola Felupe, lá da Guiné-Bissau, da aldeia de Susana, onde nós moramos por muitos anos, eu e minha família, servindo a Deus, através da missão Amide, onde hoje há uma igreja, graças a Deus, formada para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Estaremos compartilhando, mostrando para vocês daqui a pouco algumas fotos do trabalho lá, que Deus tem feito, apesar de nós, naquela aldeia, que Deus quer realizar em muitos outros povos ao redor do mundo. Amém? Essa é minha amada a esposa Vanilde, a minha coroa, né? A palavra de Deus diz em Provérbios 12:4 que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, né? Então é minha coroa, literalmente, né? Essa é a segunda flor do nosso jardim, Melissa. Morou com gente também lá na aldeia, em Susana. A primeira filha é Agnes, ela não pôde estar aqui hoje, está comprometida num acampamento de jovens de uma igreja aqui em Brasília, onde ela está estudando, na UNB, fazendo pedagogia para servir a Deus. Graças a Deus por isso, né? E o nosso caçulinha, né, que já está um rapazão, o Arthur, né? Era chamado de Dirturad, que é Arthurzinho na língua Felupe, agora a gente tem que chamar de Hurturarro, né? Que é aumentativo, né? Um rapazão que Deus nos deu. Alegria tê-los conosco aqui, alegria tê-los conosco na aldeia, servindo a Deus junto conosco. Irmãos, nós somos uma equipe missionária, não apenas eu e minha esposa missionários, mas a família toda servindo a Deus, mostrando o amor de Deus, a glória de Deus naquela aldeia onde nós moramos vários anos, para formar uma igreja, traduzir a palavra de Deus para a língua daquele povo. Nós vamos ouvir um testemunho da minha coroa, da Vanilde agora. Ela quer compartilhar um pouco sobre a vida da gente lá, a experiência da gente, identificação. Os filhos podem sentar e daqui a pouco, quando chegar um jovem lá da aldeia de Susana, ele não veio só para a conferência, mas daqui a pouco espero que ele chegue junto com outros da equipe da MID e eles vão tocar juntos, cantar, louvar a Deus na língua do povo lá de Susana. Amém? Bom dia, irmãos. Não vou pregar, é Timóteo que vai pregar, não é meu dom a pregação, mas eu quero compartilhar com a igreja a minha experiência como mulher, né, como mãe, como serva de Deus no meio do povo Felupe. Queridos, para a gente chegar na Guiné-Bissau não foi algo automático, não. Foram 10 anos até a gente fazer todo o preparo, né, fazer o seminário, fazer os cursos, passar pela missão, visitar as igrejas, levantar sustento e chegar no campo missionário. Queridos, mas eu confesso para você que cada vez que Timóteo levantava nas igrejas onde nós passávamos, para compartilhar da nossa ida, do nosso chamado, eu olhava para os meus filhos, né, com 4, 5, 6, não, quando chegamos lá, mas eram menores, até a gente levantar todo o sustento e chegar o dia de viajar, eles eram pequenos. Eu pensava, meu Deus, como que eu vou chegar num país, né, que não tem, a questão da saúde é muito precária, morar numa aldeia, não tínhamos carro, a gente não tinha previsão de quando íamos ter carro, e eu falava, Senhor, tem misericórdia, eu não estou pronta, mas eu lá dentro de mim eu falava, né, e ele todo empolgado, já convicção de Deus, e ele falava para mim, olha, não vamos sair do Brasil enquanto você não tiver a convicção no seu coração. Fique tranquila. Eu só vou quando você falar, eu estou pronta. Mas isso, orando, irmãos, eu não estava negando e eu sabia que Deus tinha chamado para a minha vida. Mas, independente do lugar. Mas, claro, quando a gente é mãe, quando você é só o adulto, você pensa, não, a gente dá conta. Mas quando você olha para os filhos, você pensa, oh, meu Deus. Mas o Senhor foi preparando, queridos. E assim, para resumir, quando chegou o dia de embarcar, eu estava feliz, tranquila, em paz, sabendo que Deus ia cuidar de mim, dos meus filhos, do meu marido, que Deus ia nos abençoar naquela nação, naquele país, e eu fui com o coração disposto a servir. Então, queridos, foram 7 anos morando na aldeia de Susana. Alguns aqui conhecem, o pastor João Carlos, né, conhece, Sérgio e outros já foram lá. Então, não tínhamos água encanada, não tínhamos luz elétrica. Era um lugar, realmente é um lugar muito simples. A nossa casa,
para a decepção da nossa filha, não era de palha, porque ela, a mais velha achou que quando nós chegássemos na aldeia, iríamos morar numa casa de palha, igual dos outros irmãos e moradores da aldeia. Era uma casa de barro, né, com cimentado e tudo, mas era coberta com zinco. Porque é muito complicado um estrangeiro manter uma casa de palha, porque você tem que ficar trocando de 2 em 2 anos e dá muito trabalho. E a casa que tinham preparado para a gente era assim, mas muito simples. Não tinha nada assim de luxo, não estava diferente de outras casas da aldeia. E a Agnes falou, não, mãe, mas eu pensei que a gente ia morar naquela casa ali. Ela apontou para uma casa Felupe que vocês vão ver. Ela queria morar igual os irmãos, o povo da aldeia. E os nossos filhos, né, quem teve a oportunidade de nos visitar, viram os meninos correndo lá com os nossos irmãos africanos, com os irmãos da igreja, de outras aldeias. O Arthur, ele parecia, eu nem sei o que, né, pastor? Você chegava lá, você não sabia se ele era branco ou preto, de tão sujo que ele estava. E aprendeu a língua, as meninas trabalhava com as jovens da aldeia, lavando aquelas panelas de alumínio cheias de carvão. Às vezes não queria fazer em casa, mas você olhava na casa da vizinha, elas estavam lá, trabalhando, carregando água na cabeça, pilando arroz. E eles foram um instrumento de Deus para que outros jovens conhecessem a Jesus. Não tinham problemas de se misturar com eles. A gente ia para os acampamentos, e lá, queridos, a gente não tem colchão assim para... alguns levam, né, para você dormir no acampamento. O Arthur dormia com mais 5 num tapete, que nem aquele ali, ó, numa esteira. Dividiu, então, um outro tipo que tem lá de plástico. Dormia lá grudado com eles, não tinha nenhum problema. A Melissa, uma vez, teve que dividir o colchão que a gente tinha com 13 meninas no acampamento. Já imaginou isso? Claro que você colocava só a cabeça, né, no colchão. O resto do corpo ficava... mas assim, felizes, e Deus usou muito a vida dos nossos filhos. E sempre o pessoal perguntava, como é que você teve essa coragem de sair do Brasil, levar seus filhos para um lugar assim? Gente, mas olha, o Senhor cuida. A Bíblia diz que é o fiel que vos chama. E a gente realmente se apegou nessa promessa. Nunca fomos hospitalizados, pegamos malária, febre tifoide, eu não sei nem contar as vezes. Mas tivemos todo o cuidado com a alimentação. Eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem antes de sair do Brasil, justamente para poder atender melhor a família e quem estivesse perto, né, colegas e tudo. E o Senhor me deu a graça de, no momento da febre intermitente, no momento do desespero que queria bater no coração, de já medicar, procurar um médico se fosse possível, e o joelho no chão, queridos. Deus, usa a medicação. Eu sei que o Senhor tem poder, então cura, põe a tua mão. E assim, teve situações realmente, se fosse contar aqui, poderia escrever um livro. Situações difíceis, né, que no momento a gente, meu Deus, meu filho, o Senhor vai levar ele agora, né? Mas o Senhor livrou, o Senhor cuidou. E nós, como família, nós temos uma gratidão muito grande assim, no nosso coração pelas igrejas, né, pelos irmãos que ficaram aqui no Brasil sustentando, mandando sustento para a gente, orando. E nesses 7 anos, queridos, nunca nos faltou nada. Nunca nós tivemos que ir de lá escrever desesperados, que não tínhamos comida, que não tínhamos dinheiro para remédio. Nunca, queridos. Sempre era louvando a Deus pelo suprimento dEle. E nesse tempo que a gente passou lá, 2 igrejas deixou de mandar sustento. Não ficamos sabendo enquanto estávamos lá. Ficamos sabendo quando chegamos aqui. Mas o Senhor levantou outras, queridos. Deus não deixou faltar nada. E assim, a dependência é no Senhor. Nós não somos nada. Nós somos falhos, não somos super mulheres nem super homens, né? Somos cheios de medo, de temores, mas Deus que é o dono da obra, Ele é que sustenta. E nossos filhos estudaram à distância, não tínhamos escola lá para eles. O Arthur estudou 1 ano na aldeia, mas não deu para continuar. A língua oficial é o português, mas os professores não têm preparo. E ele começou a ensinar a professora. Eu falei, filho, você não pode ensinar, você não pode corrigir a professora. Levou uns cascudos, né? Levou umas broncas, porque lá eles batem. Mas deixamos isso dar 1 ano, depois teve que voltar para a escola à distância, que é uma escola do Rio de Janeiro, a única que dá ensino à distância no Brasil, reconhecido pelo MEC. E, para a glória de Deus, nenhum foi prejudicado.
Estamos no Brasil há 1 ano e pouco, justamente porque Melissa e Arthur não deram mais conta de continuar estudando à distância, já estava no 2º ano do ensino médio, tivemos que trazê-la ao Brasil para ela continuar os estudos, porque diante do Senhor, nós falamos, o dia que não der mais para os nossos filhos, é o momento de voltar e investir na vida deles. E é o que está acontecendo agora. E a Agnes já está na UNB, cursando, acho que o 3º período de pedagogia, 2º ou 3º, não guardei muito, mas em 2008, os vestibulares que ela prestou, todos ela passou. E abriu mão do vestibular, foi fazer Palavra da Vida 1 ano, um curso bíblico, voltou, prestou para a UNB, passou. Então, a honra é do Senhor. Melissa e Arthur estão na fase de... Melissa vai fazer um curso bíblico agora em março, em Belém do Pará, no Palavra da Vida, um curso de 1 ano antes de entrar na universidade. Ela já foi aceita em março, ela deve estar indo. E Arthur está no 2º ano do ensino médio, está indo bem, né, Arthur? Precisa melhorar um pouquinho a cara dele. Mas, para quem estudou à distância, meus queridos, eu não posso nem cobrar muito mais. Deus tem honrado. E quer fazer também o Palavra da Vida 1 ano, depois ingressar na faculdade, todos querem servir ao Senhor. Então, assim, é muita alegria, queridos. E eu e Timóteo estamos sonhando com a nossa volta para Guiné-Bissau. Talvez, depois que eles estiverem encaminhados, cada um já estruturado, nós devemos voltar para continuar servindo ao Senhor. E eu, assim, só tenho a louvar ao Senhor pelo cuidado, pela maneira que Deus tem conduzido as nossas vidas, tem suprido, queridas, as nossas necessidades aqui no Brasil. Eu mesmo estou podendo fazer um curso na faculdade, termino o próximo ano, também pensando no trabalho lá na Guiné-Bissau. É um curso de estética, todo mundo, estética, né? Mas eu amo mexer com cabelo, com pele, e eu quero, voltando para a Guiné-Bissau, montar um lugar para atender os missionários, porque lá a gente não tem quem corta cabelo, nossos amados, daqui a pouco estão chegando lá, Alexandre, né, e a sua esposa estão chegando na Guiné. Eu quero poder servi-los também e treinar as meninas nessa área. Porque cabelo afro não é fácil, né? A gente sabe que é muita dificuldade. E elas são vaidosas, gostam de se cuidar. E eu quero poder abençoá-las também nessa parte. E gosto de... Meu dom é serviço e misericórdia. Bota alguém para me cuidar, mas não me bote para pregar. É questão de dom. Mas Deus tem honrado. Eu amo, amo, amo poder servir. Queridos, podia passar a manhã toda contando, respondendo perguntas, mas vou deixar o meu marido falar. E a mostrar um pouquinho do trabalho, e depois os meninos, o Forna chegando, eles vão cantar algumas músicas em Felupe, em crioulo também. Então, Deus abençoe. Quero agradecer à pastora Margarete todo o cuidado com a gente. Hoje, o café da manhã com cuscuz, gente. Queijo assado que o esposo dela fez. Então, estamos bem alimentados. Muito obrigado, pastora. Deus abençoe a vocês, sua família. E também obrigada pela oportunidade, o privilégio de estar aqui. Amém? Falta ligar lá. Oi? Pronto. Queria fazer uma viagem com os irmãos, tá certo? Vamos lá para Guiné-Bissau, conhecer um pouquinho daquela terra, descobrir coisas novas, né, diferentes. A gente sempre imagina a África como sendo só choupanas e casas de palha e tal, mas tem muito mais para a gente conhecer. Pode aumentar a foto, irmão? Aqui a gente vê no mapa. Você pode... está só vendo na imagem. Isso, muito bem. No cantinho esquerdo, superior aqui, os irmãos podem ver, Povo Felupe tem um círculo ao redor de uma região bem no noroeste da Guiné-Bissau. É lá que concentra o povo Felupe, onde nós moramos no meio deles por 7 anos. Esse povo não está restrito somente a esta região, também está no Senegal, na Gâmbia, em várias outras partes daquela região de lá, mas o povo específico, o dialeto com o qual nós trabalhamos, está nessa região. Se for em direção ao sul, sudeste, a gente vai ver a capital Bissau. De lá é que saem muitas missões, trabalhos das igrejas evangélicas, de lá mesmo da capital. Em vários lugares do interior há trabalho, há muitas igrejas, mas ainda há muitas aldeias, muitos povos sem conhecer o Senhor Jesus. Como podem ver aqui, do lado esquerdo, é o Oceano Atlântico, né? Então, é um dos pontos mais próximos do Brasil, de Fortaleza, de Natal,
essa região da África. Então, para os irmãos situarem mais ou menos onde é que fica isso aí na África, tá bom? Lá embaixo tem mapinhas bem pequenininhos, é difícil de ver, mas para os irmãos terem uma ideia em que parte da África que fica. Como a minha esposa disse, é um país de língua oficial portuguesa, mas o povo fala cada um a sua própria língua materna, como no Brasil, os indígenas, cada um tem a sua língua. E o português é a língua do governo, da educação, da saúde, dos departamentos do governo, mas o povo mesmo fala uma outra língua, crioulo, que vocês vão ouvir hoje ainda, né? Cantamos ontem à noite algumas cantigas na língua crioulo, e então é lá nesse país que nós trabalhamos. A MID tem vários projetos, alguns em andamento, outros que ainda vão começar, mas é lá que Deus nos levou para servir o Senhor Jesus. Próxima foto, a gente pode ver. Sempre a gente, como eu disse, a gente imagina que a África é como é só deserto, ou então só florestas, e só temos elefantes e girafas, né, na África, mas não é bem assim. Há muitas outras coisas também que a gente não espera, que a gente nem imagina que existe por lá também, né? Por exemplo, nós vemos aí, dentro de Bissau, na capital do país, o que seria a Câmara dos Deputados, né? Um prédio grande, bonito, que os chineses construíram, a Assembleia Nacional Popular. Bem ao lado está a Embaixada do Brasil, isso na capital. Faço questão de mostrar isso, irmãos, para os irmãos verem que não é só choupana, só casa de palha, e leão e elefante correndo atrás de gazelas e coisas assim, tá certo? Para que os irmãos tenham uma imagem correta da África, tá bom? Próxima foto mostra a gente na estrada, indo lá para Suzana, a gente indo para o nordeste, para o noroeste do país, né? Graças a Deus temos uma ponte nova nesse ponto, onde há um grande canal do mar, onde passávamos horas esperando para atravessar de balsa. Hoje, graças a Deus, tem essa ponte. Já cheguei até uma vez a descer do carro, parar ao lado e com outro irmão ficar lá dançando, louvando o Senhor Jesus, porque a gente podia passar direto, né? Não precisava ficar lá horas esperando a jangada, que é a balsa, né, que eles chamam de jangada, vir para passar, e às vezes a gente ficava horas aí. Então, graças a Deus, podemos já passar para a aldeia de Suzana. Vamos lá ver como é em Suzana. O costume do povo Felupe é extrair, como alguns outros povos de lá, o dendê das palmeiras. Como fazem na Bahia, lá também tem essa palmeira, um cacho, do qual se extrai o óleo de dendê, também se extrai o aguardente da mesma palmeira, os ramos eles usam para cercar os seus quintais, eles aproveitam tudo na palmeira, eles aproveitam. Esse é o dia a dia deles, é subir nas palmeiras para tirar a fruta, tirar o aguardente, tirar os ramos da palmeira. O que mais nós vamos poder ver lá? Belas paisagens, né? Agora talvez parece um pouco mais do que vocês esperam ver da África, né? Aqueles descampados, árvores bonitas, isso também tem lá, tá certo? Tem muitas partes bonitas, onde eles lavram o arroz deles, lavram batata e outras coisas mais. Uma das aldeias onde nós temos irmãos em Cristo, são 4, além de Suzana, nós temos mais 3, onde há pessoas que conhecem Jesus, foram ensinadas na palavra de Deus e formaram núcleos de cristãos. Essa é uma delas, chamada Erlalab. O sol está nascendo lá em Erlalab, é uma terra cortada por canais de água do mar. Nesse dia de manhã cedo, era eu e o pastor João Carlos, não sei se ele lembra, a gente estava junto nesse dia aqui, para a gente sair de lá, depois de ter feito um trabalho lá, a gente passou um filme para que as pessoas pudessem ver a vida do Senhor Jesus, e no outro dia de manhã cedo já estávamos indo de volta para Suzana, a aldeia principal. Os Felupes gostam de fazer as casas deles, como a minha esposa mencionou, de casas de palha. Essa palha é um capim que eles cortam, não é frágil como pode parecer, ela resiste à chuva e também até vento forte, né? Elas são bem fresquinhas porque são feitas de barro, tem uma laje de madeira e de barro em cima também, então se a palha pegar fogo, por exemplo, às vezes acontece, queima tudo só em cima, né? E quando está calor é fresquinho dentro, e quando está frio é quentinho dentro. Impressionante a casa do povo Felupe. Logo ao redor das casas nós vemos mandioca sendo plantada, né? Eles gostam de comer também, mas o principal é o arroz. O que lhes alimenta mesmo, dá sustento, é o arroz. Parte da cultura do povo Felupe, do guineense de modo geral, algo muito forte são os velórios. E aqui nós vemos muitas pessoas andando em círculo em volta de uma pequena plataforma no meio, onde está justamente
corpo do Wagam, aquele grande feiticeiro que o pastor João Carlos compartilhou ontem à noite, o testemunho dele, de como ele conheceu a Jesus. Eu quero compartilhar mais sobre ele hoje. Então aqui as pessoas vieram de muitas aldeias diferentes, vieram até da capital, alguns até da Gâmbia do Senegal, para ver o velório do grande Wagam, que por ele, depois de morrer, fizeram vários rituais e cerimônias, porque ele tinha muitas entidades que ele controlava, irmãos. Ele é um grande pai de santo naquela região, muito famoso pelo poder espiritual que ele tinha, né? Mas poucos aí sabem, nesse momento, do verdadeiro poder espiritual que ele conseguiu através de Jesus, né? Através da vida que ele conseguiu em Jesus. Muitos foram saber só depois. Isso faz parte da vida do povo Felupe. Eles valorizam muito, né, participar do velório de uma pessoa, muito mais do que no Brasil, do que no mundo ocidental. Eles valorizam muito você ir na morte de uma pessoa, para estar lá, para perceber o que está acontecendo. Falando agora mais do trabalho mesmo que Deus nos levou a fazer, já vemos aqui o fruto, o resultado do que Deus fez em nossas vidas e dos nossos colegas que trabalharam lá junto conosco. Graças a Deus, irmãos, quando tivemos que sair da Guiné para trazer os nossos filhos para estudarem no Brasil, Deus já havia levantado o pastor Quebá e a sua esposa Anabela. No colo eles têm um bebezinho, Josué, que agora já está grandinho. Em dezembro de 2009, eles foram empossados como pastor da igreja de Suzana. Graças a Deus, nós conseguimos atingir, em parte, um dos objetivos para aquele povo, para aquele trabalho, que é ter um pastor nacional. Ele não é Felupe, não é daquele povo, mas é daquele país, estudou no Instituto Bíblico, e nós o treinamos, nós o discipulamos. Ele está lá hoje, pastoreando esta igreja. A próxima foto nós podemos ver um dos pastores que veio da igreja mãe, na capital, para nos ajudar na posse do pastor. Próxima foto. Lá nós vemos também a irmã Ana Maria, na foto. Nós vemos aqui, lado esquerdo, ajoelhado, junto com o pastor, o reverendo Júlio Melo, que é um dos coordenadores, é o coordenador da missão AMID, para toda a África. Então, nesse dia foi muito especial para nós, uma alegria muito grande ver a igreja finalmente ter o seu próprio pastor nacional. Claro que ainda há muito pela frente, nós vamos ver ainda outros aspectos do projeto, do trabalho, mas pelo menos a igreja está sendo formada, os líderes estão sendo discipulados, sendo treinados. Nós temos um pastor nacional cuidando da igreja, graças a Deus. O que mais que nós temos acontecendo em Suzana? Nós temos as salas da igreja que começamos a construir já há vários anos atrás, não conseguimos ainda concluir. Queremos muito que a igreja participe, para que não somente tenham um salão para cultos, mas também salas para alfabetização, para reforço escolar, para qualquer outra função ou utilidade para a comunidade, algo que seja útil para o povo lá, que não vê valor nenhum na palavra de Deus, não vê valor nenhum em servir a Deus, os que não conhecem a Deus ainda, é claro, né? Mas para que os cristãos possam usar isso para várias utilidades de escola, de alfabetização, na língua materna, que queremos começar no próximo ano, várias coisas queremos usar essas salas para benefício da comunidade. Então, os irmãos, quando lembrarem de orar por nós, peçam a Deus pelo pastor que assumiu e pela obra, para que a gente possa concluir em breve, para que possa ser útil naquela comunidade. Graças a Deus que nós temos uma missão além, sediada aqui em Brasília, tem nos ajudado na alfabetização, na língua materna, em Suzana e em várias aldeias ao redor. Numa aldeia perto de nós, na extrema direita lá, os irmãos podem ver um rapaz de camisa amarela. Ele é o professor dessa pequena turma que conseguiu concluir um curso de alfabetização em Felupe mesmo. E nós valorizamos muito isso, irmãos. Para quê? Para que quando tivermos a Bíblia traduzida para a língua deles, já temos vários livros, eles possam lê-la, né? O que adianta ter a Bíblia na língua deles, se eles não sabem ler na própria língua? Então, nós temos esse curso de alfabetização, está crescendo, temos em várias outras aldeias, e é de grande necessidade, irmãos, para que o povo possa ler a palavra de Deus na sua própria língua, e também para que a sociedade possa desenvolver, possa ter acesso até ao português também, que é usado nas escolas. Então, isso é um projeto muito importante. Nós louvamos a Deus por um bom começo, que Deus possa aumentar cada vez mais os alunos e turmas de alfabetização na língua materna.
Outra parte muito importante, já foi mencionado, do projeto é a tradução da Bíblia para as línguas, né? Se não tiver aquela alfabetização, não adianta nada traduzir. Então, mas estão traduzindo nessa casa, em São Domingos, uma cidadezinha próxima de Suzana, vários felupes com os quais temos trabalhado há vários anos, dando treinamento, acompanhando, estando junto com eles na tradução. O livro de Lucas já foi traduzido, traduzimos junto com eles, e até mesmo o filme Jesus, que é baseado no livro de Lucas, os irmãos conhecem, os irmãos já devem ter visto, sabem que ele já foi traduzido para várias outras línguas do mundo, já existe em Felupe, graças a Deus. Eu tive o privilégio, a bênção de projetar esse filme nas aldeias, para as pessoas, e era lindo, irmãos, lindo demais ver as pessoas todas vidradas no filme, todos admirados demais, como é que Jesus fala a língua deles, né? E todas as pessoas no filme falando a língua deles, né? Então, lá agora, com esse filme, que foi uma grande conquista, né? É uma grande ferramenta para a pregação do Evangelho, é uma tremenda bênção, porque as pessoas não vão ouvir o Evangelho em outra língua e precisar ser traduzido ou interpretado, não. As pessoas, sendo crianças, sendo idosos, seja qual for a idade, todos vão entender claramente no seu coração a palavra de Deus falada pelo próprio Senhor Jesus na língua deles. Amém, irmãos? Essa é uma grande conquista do trabalho lá, e aqui nós temos a equipe de tradução trabalhando em cima do livro de Lucas. Hoje são outros integrantes, nós temos outros tradutores, mas os primeiros que foram, os que mais foram treinados, continuam trabalhando nesse projeto, graças a Deus. Então, esse é o trabalho que Deus tem nos dado lá na Guiné-Bissau, entre o povo Felupe. Já essa última foto, o irmão pode desligar a projeção. Irmãos, tudo isso é para a honra e glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus. E, como eu disse no começo, compartilhando sobre o nosso trabalho lá, é apesar de nós, não por causa de nós, né? A gente atrapalha Deus de tudo quanto é jeito, mas Ele consegue, porque Ele é todo poderoso, nos usar e realizar a sua obra no tempo devido, da forma que Ele sabe que tem que ser. Irmãos, eu gostaria de fazer uma oração, antes da gente continuar. A gente queria que os nossos filhos pudessem cantar, tocar uma música na língua. A música que a gente vai cantar foi trazida pelo Lamine, de uma outra aldeia, onde ele conheceu outros filupes crentes no Senegal, e ele adaptou a música para ser na língua de Suzana mesmo. Ela diz: Ele morreu por nós, me ajuda aí, Melissa, para lembrar, o Filho de Deus, se confiarmos nele, conosco ele estará, tá certo? A gente vai cantar na língua felupe mesmo, tá bom? Ona que te mato la lona que te mato la nyola te imitai. Ona que te mato la lona que te mato la nyola te imitai. Ona que te mato la lona que te mato la nyola te imitai. Ubaja kaine balakodular balakodular. Usalatemit maulola merongai. Usalatemit maulola kasumai. Ona que te matola, lona que te matola, Jesus, amém. Ubaja kaine balakodular balakodular. Usalatemit maulola merongai. Usalatemit maulola kasumai. Ona que te matola, lona que te matola, Jesus, amém. Ubaja kaine balakodular balakodular. Amém. 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 Glória ao Senhor Jesus. Outra parte do cântico que não traduzimos diz assim: louvemos ao Senhor, o Salalatemit, né? Louvemos ao Senhor porque Ele nos deu vida, porque Ele nos deu paz, né? A palavra para paz na língua felupe é a palavra que eles usam todos os dias, todas as horas, para a saudação deles, kasumai, né? É como se estivesse dizendo shalom, né? Tudo de bom para você, paz, saúde, né? E bem-estar. Mas
é uma Kasumai que muitos ainda não conhecem, né? A verdadeira Kasumai de Deus. Muitos deles não conhecem, mas aqueles que conhecem, aqueles que estão com Jesus, os que estão na igreja, falam e mostram com suas vidas como são felizes hoje poderem viver somente para o Senhor Jesus e não mais para os espíritos, a quem eles tinham que continuamente oferecer a sua criação, galinha, porco, cabra. De vez em quando tinha que ter para algum tipo de cerimônia, algum tipo de ritual, para ter filhos, para ter saúde, para ter esposa, para ter a lavoura, para ter chuva. E hoje, como servos de Deus, como filhos de Deus, os Felupes, muitos deles que conhecem Jesus hoje em Suzana, em Edim, Budim, em Erlala, não precisam mais derramar sangue de nenhum animal, de nenhum tipo de cachaça, graças a Deus, para conseguir coisa alguma. Basta pedirem em nome de Jesus, e Deus lhes tem dado, irmãos, Deus lhes tem dado lavouras boas, lavouras abundantes, filhos e saúde que eles não tinham. Irmãos, tem sido patente nas aldeias o testemunho do poder de Deus na vida do povo Felupe. É isso que eu quero que os irmãos lembrem, principalmente hoje de manhã, do que nós expomos para os irmãos, tá certo? Não são tanto as fotos, o visual, as imagens, mas o testemunho vivo, real, que os irmãos podem comprovar, se quiserem, indo lá ver na vida dos nossos irmãos em Cristo. Vários deles têm testemunhado que não podiam ter filhos, ou as pessoas amaldiçoavam que não teriam filhos, que não teriam lavoura, que não teriam saúde, e estão lá. Estão lá com saúde, com lavoura e com filhos, porque Deus tem lhes dado, irmãos. É impressionante, irmãos, a vida do Marcelino, por exemplo, em Edim, na mesma aldeia onde nós vimos aquela turma, primeira turma de formandos na alfabetização. Ele foi morar ousadamente num lugar circundado por locais de oferendas e lugares mal assombrados, onde apareciam às vezes coisas macabras que os Felupes mesmo não teriam coragem, nem eles que lidam com os espíritos não tinham coragem de enfrentar ou de permanecer naquele lugar. Disseram para ele: você vai morar naquele lugar? Não, você é louco, você vai morrer, você não vai conseguir casar, você não vai ter saúde, você não vai ter filhos, você não vai ter lavoura, você é louco, não vai morar lá não, não vai ter vida, não more lá não. Ele foi, fez a casa, irmãos, está lá a casa, está lá a esposa, que serve a Deus, com saúde, já tem 3 filhos, irmãos, que a população dizia que ele não teria filho, que ele não teria lavoura. Ele, irmãos, é invejado, ele é invejado na aldeia, porque ele prospera, ele tem o arroz à vontade em casa, tem a casa feita. Irmãos, é impressionante. Esse é só um exemplo do que Deus tem feito no meio do povo Felupe, por causa da confiança deles no Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, porque se não fosse o trabalho missionário, se não fosse o esforço, o sacrifício, a renúncia dos servos de Deus em levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem, aqueles que estão nas trevas, esses nossos irmãos estariam nas trevas ainda, estariam lá ainda servindo aos espíritos, estariam ainda na escuridão do pecado e do serviço a Satanás. Irmãos, eu gostaria de orar mais uma vez agora, pedir a Deus para que Deus possa falar aos nossos corações através da sua palavra. Vamos ficar de pé, irmãos, para orar. Vamos pedir a Deus que nesse momento Deus possa usar a sua palavra em nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Quero que cada um peça a Deus para que Deus fale ao seu coração. Gostaria de ler um texto na palavra de Deus para começarmos, numa das línguas da Guiné-Bissau, tá certo? É uma língua que os irmãos vão poder entender bastante coisa, viu? Eu acho que muitos aqui vão conseguir dizer que texto que eu vou ler, tá certo? Não é Felupe, porque seria covardia, né? É muito diferente demais, é uma língua puramente africana, mas a língua crioula, né, que é a mistura do português com línguas africanas, já dá para vocês descobrirem alguma coisa, e ainda mais conhecendo a Bíblia, tenho certeza que os irmãos vão descobrir que texto que é, tá certo? Estejam atentos aí, viu? Estejam atentos aí para descobrir que texto que eu vou ler. Jesus chega perto. Opa, não é esse aqui não. Deixa eu... É outro. Pronto. Jesus assim. Jesus na Yandaba,
na tudo praça escuta bancas e na ensina nas casas de juntamento e na conta bom nova de reino e na cura tudo doença com fraquezas. E hoje a manga de gente e sente grande pena deles para bem ainda desorientado, perdido suma carnel com catene baqueador. E fala-se discípulos, na verdade que bur e grande, mas trabalhadores pouco. Boa pedir Senhor que ser o dono de quebur para ir mandar trabalhadores para se quebur. Os irmãos descobriram, né? Qual é o texto? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Devemos pedir ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Muito bem, olha aí, tem muita gente preparada para ir para algum outro país, hein? Falar outra língua, será? Em nome de Jesus, que seja. Mateus 9, 35 a 38, nós vemos o Senhor Jesus nos mostrando a realidade do mundo como se encontra até hoje, irmãos. Mateus 9, capítulo 9, versículo 35 até 38, onde Deus usou o pastor João Carlos ontem à noite para nos desafiar, nos informar, nos deixar claro, né, a situação do mundo hoje e o que o Senhor Jesus espera de nós. Queremos continuar usando para que Deus fale aos nossos corações, fale a essa igreja em nome de Jesus. Irmãos, esse é o texto que Deus colocou no meu coração também, então, glória a Deus, né? Deus sabe que a igreja precisa ouvir mais nesse texto, tem algo mais Deus quer nos mostrar nesse trecho da sua palavra. Eu vou ler mais uma vez. Tá certo? Irmãos, acompanhem nas suas Bíblias, em nome de Jesus, para que Deus fale ao seu coração, tá certo? Não deixe a sua Bíblia de lado, quem não tem, procura um crente para poder, um irmão, né, para poder acompanhar a leitura da palavra de Deus, tá certo? Mateus 9, 35 a 38, mesmo assentados. A palavra de Deus diz que Jesus andava por todas as cidades e vilarejos, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E ele viu uma multidão de pessoas, teve grande compaixão delas, porque andavam perdidas e desorientadas como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas são poucos os trabalhadores. Então, rogue ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a sua seara. Amém, queridos? Irmãos, nós vimos ontem à noite o testemunho do pastor João Carlos, falando sobre o trabalho lá na Guiné-Bissau, entre o povo Felupe. Deu testemunho do grande feiticeiro Wagam, que os irmãos viram nas fotos aqui, era o velório daquele homem. Um ano depois, né, ele sendo velado na sua morte, alguém que as pessoas da aldeia achavam que ele logo estaria morto, ele não iria resistir mais nada, mas muitos ficaram admirados como que ele ainda ficou mais um ano vivo, né? Porque estava muito adoentado, muito velho, e ninguém acreditava que ele poderia sobreviver mais. Irmãos, não foi somente eu e minha esposa, mas vários jovens da igreja, inclusive o Forna, que vocês conheceram, estava aqui ontem, e outros irmãos da igreja, especialmente o Tino, né, um dos nossos tradutores. Visitamos o Wagam várias vezes para dar banho, cortar o cabelo, fazer as unhas, vesti-lo, cuidar dele. Minha esposa cuidou de uma chaga que ele tinha em uma das pernas. Se ele não tivesse sido curado dessa chaga, ele teria sido enterrado como um animal no mato, não teria tido as honras de um ser humano normal, né? Porque para eles uma chaga, né, ou qualquer doença da pele é um sinal de maldição. Ele foi amaldiçoado, ele tem algum antepassado, ou ele mesmo tem alguma culpa e por isso ele sofre aquele mal. Então, graças a Deus que ele foi curado, e antes de morrer, várias vezes ele deu testemunho do que Deus fez em sua vida. Várias vezes ele falou para as pessoas que ele não iria mais comer carne sacrificadas aos espíritos. Várias vezes ele falou que ele cansou dos espíritos porque deram muito poder para ele, deram muito arroz, deram os filhos para ele, que é assim que ele entendia, né? Nós mostramos para ele que na verdade os espíritos o impediam de ter filhos, e quando ele fez sacrifícios para eles, deixaram que ele tivesse filhos, para ele entender que eles estavam dando aqueles filhos para ele, né? Então, no final da vida, ele se desiludiu
desiludiu com todos os espíritos que sempre prometiam muita coisa e na verdade nunca deram muito, né? Como diz um irmão meu em Cristo, um pastor também, ele falou assim: o diabo promete muito, dá pouco e toma tudo, né? Irmãos, temos que estar atentos para isso, né? Para que não caiamos nas ciladas do inimigo. Ele tinha caído e estava no final da vida, graças a Deus, sendo desiludido, e por isso entregou a vida do Senhor Jesus diante de nós e arrancou as pulseiras de metal que eram um símbolo dos pactos que ele tinha feito com os espíritos para conseguir os filhos e lavoura e riqueza e poder espiritual, e quis que naquela hora Deus o levasse para a glória. Ele ficou chateado com Deus, depois ele me disse, porque ele achava que Deus ia levar ele naquela hora mesmo, que ele estava entregando a vida dele a Jesus, né? Então nós o explicamos: papá, como a gente diz lá, sempre alguém de idade a gente chama de pai, né? A gente falou assim: papá, Deus quer usar você para mostrar o caminho para outros. Se eu for falar para eles, não vão acreditar, mas se você disser, você que passou por tudo aquilo, você que foi enganado pelos espíritos, se você falar que o maior de todos os espíritos, aquele que criou todos os outros espíritos, é o único Senhor, e Ele que te deu vida, Ele te libertou, Ele te deu saúde, eles vão acreditar. Então fale para os seus parentes, fale para os seus amigos. Ele dizia isso para mim: como é que os meus parentes, como é que a minha família vai poder ser liberta dessa escravidão? Eu falei: você que vai falar, Deus quer te usar, fale, mostre aquilo que Deus fez em sua vida. Irmãos, nós temos certeza da conversão dele, temos certeza de que ele é um filho de Deus, que ele está no céu, na glória, nos esperando, para que a gente possa se reunir com ele, nos alegrar e contar muitas histórias, né, daquele tempo, porque ele sonhou uma vez que eu e ele subimos da varanda onde ele estava, na casa de palha onde ele morava, tanto que ele melhorou, irmãos, ele voltou para a casa dele. Ele estava num local que é somente para feiticeiros, somente a casa dele, não a casa de morar, mas a casa de sacrifícios, casa de rituais, onde nenhuma pessoa pode nem entrar, né? Nem podiam vê-lo doente, nem podiam vê-lo lá doente, porque se ele por acaso tivesse morto, a pessoa teria que fazer vários rituais para se purificar. Por isso que nem a família dele estava cuidando, exceto um dos filhos que já era crente naquela época, cuidava dele. Então, ele voltou para a casa dele, estava na varanda, já melhor, depois que ele entregou a vida a Jesus, e ele sonhou que eu e ele subimos e passamos a palha, subimos, vimos, ele viu toda a floresta lá embaixo, e chegamos na glória, e ele disse: é verdade, é como Timóteo me disse, aqui eu estou vendo, estou enxergando, estou andando, tudo é bonito, tudo é branco, isso aqui só pode ser o céu, isso só pode ser onde Deus está, né? E ele não queria mais descer de lá, mas acordou do sonho, e era só sonho mesmo, né? Da segunda vez que ele teve o mesmo sonho, ele foi sozinho, ele entendeu: eu vou antes do Timóteo, né? Timóteo vai ficar e eu vou antes, e algum dia ele vem me acompanhar, né? Irmãos, é uma alegria muito grande poder compartilhar disso, do poder de Deus na vida de uma pessoa, poder de Deus em transformar a vida de um homem desse que jamais aceitaria, iria receber o evangelho na sua casa, porque ele, antes de se adoecer, se orgulhava do grande poder que ele tinha, a fama que ele tinha em vários países ao redor, por causa do poder espiritual que ele tinha. Irmãos, eram 7 dos maiores espíritos da aldeia, os mais poderosos. Ele que era o sacerdote deles, ele era o intermediário entre eles e o povo. Então ele era muito orgulhoso do poder que ele tinha. Deus permitiu ele ficar doente, velhinho, carente, dependente, para que pudesse querer o poder de Deus, aceitasse o amor de Deus em sua vida. Irmãos, eu quero destacar nesse momento também a obediência do servo dele, pastor João Carlos, que testemunhou sobre isso ontem à noite, irmãos. Se não fosse a igreja do pastor João Carlos, que decidiu jejuar e orar durante um mês, durante a viagem do pastor João Carlos até lá em Suzana, para que aquele homem fosse alcançado, para que nós o visitássemos e levássemos o amor de Deus para ele, ele não seria alcançado, irmãos. Ele não seria alcançado. Eu admito, irmãos, que estando lá, pela fama dele, eu nem ousava ir lá perto desse homem, porque uma parede inteira da casa dele era só de ossos, muitos ossos de muitos animais que ele tinha feito sacrifício aos espíritos por muitos anos. E eu achava que nem valeria a pena, porque de tão envolto e dominado por espíritos, que não, ele seria inatingível, a não ser
é claro, que houvesse um mover grande de Deus e muitos irmãos estivessem em jejum, em oração a favor deles. Sim, aí valeria a pena, para que aquele poder espiritual fosse quebrado e ele pudesse ser atingido, para que ele pudesse ver o amor de Deus. Graças a Deus, irmãos, pela vida do pastor Carlos, pela visão que Deus deu a ele e a sua igreja, de orar e jejuar tanto tempo por aquele homem. Glórias a Deus por isso, irmãos, porque um dia os irmãos vão conhecê-lo na glória. Em nome de Jesus, os irmãos vão poder testemunhar do poder de Deus na vida de alguém. Irmãos, como encontramos Susana, como estava esse homem, o Agam, como há muitas outras aldeias do mundo estão até hoje, assim estavam no tempo de Jesus. Aqui nós vemos nesse texto que nós lemos, Jesus andando por todas as cidades e aldeias, servindo ao Pai, obedecendo ao mandamento que o Pai lhe deu, de levar a palavra dele para as pessoas, curar as pessoas, mostrar o amor dele às pessoas. Jesus estava cumprindo isso, não estava parado, sentado, querendo ser servido, não. Ele estava na atuação, estava agindo, estava no campo, estava lutando, ele estava trabalhando, e nesse momento, trabalhando, servindo a Deus, é que ele enxergou as multidões e mostrou aos discípulos a situação delas. Irmãos, aqui nós temos uma de várias lições, além daquilo que Deus nos revelou ontem através do pastor João Carlos. Nós vemos aqui o Senhor Jesus sensível às multidões. Nós vemos o Senhor Jesus enxergando as multidões, as pessoas ao seu redor. Irmãos, nós nos acostumamos nesse mundo hoje em dia de tanta mídia, de tantas imagens que nós vemos nos telejornais, das tragédias e calamidades ao redor do mundo, e mesmo ao nosso lado, né, na nossa própria cidade, nós nos tornamos calejados e não sentimos mais o peso das almas perdidas sem Jesus. Irmãos, precisamos pedir a Deus, a primeira coisa que precisamos pedir a Deus é que Deus nos sensibilize novamente à situação que o mundo está, as almas, as pessoas estão ao nosso redor e ao redor do mundo, ainda sem Jesus. Irmãos, quando eu vejo um noticiário, alguma calamidade que ocorre no mundo, a primeira coisa que eu peço, Deus, não me deixe ficar calejado, não me deixe ficar com o coração endurecido e não sentir mais nada de dó, de pena e de compaixão e desejo de orar por essas pessoas. Eu peço muito a Deus por isso, irmãos, porque é um perigo muito grande. A vantagem de ter muita informação se torna uma desvantagem, pode ser um grande perigo da gente ficar insensível, calejado diante da grande necessidade que o mundo tem até hoje do Evangelho, do amor de Deus. Não deixemos, irmãos, ficarmos calejados, insensíveis assim. Devemos agir como Jesus, na labuta, no trabalho, agindo, saindo, indo, procurando as pessoas, estando sensíveis às suas necessidades, estando sensíveis à sua carência, à condição em que eles estão. Amém, queridos? Irmãos, precisamos aprender com a vida do Senhor Jesus, com o seu exemplo e aqui com a sua palavra. Nós vemos Jesus enxergando as multidões e tendo compaixão delas, não apenas pena, não dó, mas teve compaixão delas porque estavam desorientadas, perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Tudo bom por aí? Amém? Irmãos, o que o pastor Carlos, né, Deus usou a vida dele ontem para nos mostrar, para nos despertar, para nos desafiar, eu quero reforçar hoje, eu creio que é de Deus mesmo, irmãos, o que Deus começou a trazer ontem à noite através dele nesse texto. Quais são as dificuldades, quais são os desafios, quais são os problemas que temos pela nossa frente em relação à obra missionária? Nós vemos aqui no texto claramente Jesus mostrando as multidões perdidas sem Jesus. O problema são as multidões? O problema são as pessoas que estão sem Jesus? O problema, o nosso desafio, são os povos não alcançados, as pessoas que estão sem Jesus, tanto aqui no Distrito Federal, quanto em outra parte do Brasil ou do mundo? Será que é esse o problema? O que Deus nos mostrou ontem à noite, irmãos? O problema é as multidões, os povos sem Jesus? É esse o desafio? É esse o nosso problema, o entrave que nos dificulta, que nos impede de sair, de levar o Evangelho para essas pessoas? É isso? O que os irmãos podem dizer? Os irmãos podem falar.
É isso? Sim ou não? Não. Eu quero ouvir um não mais forte, irmãos. Nós ouvimos ontem à noite. É esse o problema? Sim ou não? Não, não é as multidões. As multidões estão nos esperando, estão sedentas. Poderíamos dar aqui, irmãos, vários exemplos, tanto da África quanto do Brasil, de pessoas que claramente estão dizendo: mandem missionários para nós. Irmãos, a gente pode achar que não, mas as pessoas chegam até mesmo a pedir especificamente por missionários, por incrível que pareça. Em aldeias indígenas do Brasil, em vários outros lugares do mundo, as pessoas estão pedindo especificamente missionários para levar a palavra de Deus até eles. Irmãos, é como se fossem as pedras clamando por Deus, por salvação, pelo amor de Jesus, para que eles também ouçam e também recebam o amor de Jesus. Então o problema não são as multidões, o problema não são os povos que estão sem Jesus. Será que é a falta de recursos que a gente pode alegar para não chegar no campo, falta de dinheiro, de meios para poder enviar os missionários? Será que essa é a nossa desculpa? Será que são os poderes espirituais do maligno em muitos lugares do mundo que atuam, como na África, com muito mais força, muitas vezes, ou de formas diferentes? Será que é essa a nossa desculpa, que há muito poder espiritual, há muitas fortalezas do inimigo que estão nos resistindo? Será que esse é o problema? Será que é algum outro problema nosso que a gente pode alegar, que nós temos obras, nós temos projetos locais, temos ministérios locais? Será que temos alguma desculpa para nos justificar porque nós não estamos indo, levando a palavra de Deus para mais povos, para mais multidões sem Jesus? Nós temos alguma desculpa, irmãos? Nós temos alguma justificativa? Recursos, nós temos ou não temos, irmãos? Deus dá ou não dá? Poder para enfrentar esses poderes espirituais, Deus nos dá ou não? Deus já nos deu. Nós temos ou não o Espírito de Deus conosco? Ele é maior ou não é do que os poderes maiores que sejam do próprio diabo? Muito maior, incomparavelmente. Mas esquecemos-nos disso, irmãos. Nós esquecemos disso, aquilo que Deus revelou para essa igreja ontem à noite, através do pastor João Carlos, nesse texto. Nós esquecemos que nós temos todos os recursos no céu e na terra. Nós temos toda a autoridade no céu e na terra, declarada pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 28, 18. Nós temos o próprio Espírito Santo habitando em nós, nos dando toda a capacidade intelectual, emocional, espiritual, de todas as formas necessárias. Temos no Brasil muitas instituições, seminários, escolas e missões que podem dar todo o preparo necessário para fazer o trabalho em qualquer lugar do mundo, qualquer tipo de ministério que seja necessário. Qual a desculpa que você vai usar diante de Deus um dia, quando Ele perguntar: onde estão os discípulos que eu mandei fazer? Irmãos, é isso que o Senhor Jesus vai te perguntar um dia. Ele não vai perguntar que projeto que você fez, cadê os dossiês, cadê os seus arquivos, as pastas, cadê os resultados, os gráficos de projeção disso. Jesus não vai perguntar nada disso. Tudo isso tem o seu valor, tem a sua importância, tem a sua parte, né? Prédios, edifícios, escolas, igrejas, instituições, tem o seu papel. Mas o que o Senhor Jesus Cristo vai nos pedir um dia? Ele vai nos perguntar pelos discípulos. Ele vai perguntar: cadê os discípulos que eu te mandei fazer? Qual será a sua desculpa? Você pode me dar alguma desculpa hoje. Para mim, como ser humano, você pode me dar qualquer desculpa que você quiser, não vou poder dizer nada. Mas para o Senhor Jesus, qual desculpa que vai valer? Qual é que Ele vai aceitar? Será que vai aceitar alguma desculpa para não obedecer ao mandamento do Senhor Jesus, para não atingir as multidões, para não estar sensível às multidões, aos povos, sem Jesus? Será que nós teremos desculpa? Irmãos, nós vemos aqui o Senhor Jesus nos alertando em relação a essas multidões que estão sedentas, estão carentes, estão precisando do amor de Deus através da sua vida, não através dos missionários, dos pastores, através da sua vida. Deus espera isso, as multidões esperam isso, irmãos. Nós queremos ver nesse texto como é que nós podemos enfrentar o desafio das multidões sem Jesus, porque não temos desculpa de falta de poder, falta de recursos, falta de sabedoria, nenhuma desculpa temos para deixar de alcançar as multidões, que são muitas sem Jesus e são poucos os trabalhadores, muito poucos os trabalhadores. Irmãos, está claro o quadro para os irmãos? Está claro para os irmãos a situação do mundo hoje, até hoje, está assim.
milhares de povos sem Jesus. Os irmãos podem pensar que com mídia hoje, com internet, com tudo, com rádio, televisão, o mundo está alcançado. Nada disso, irmãos. Onde há povos que falam bem, entendem português, inglês, francês, alemão e outras línguas dominantes do mundo, sim, já ouviram o evangelho 500 vezes, como no Brasil. Mas em milhares de povos do mundo que conhecem apenas a sua própria língua materna, não conhecem nenhuma língua principal do mundo, e mesmo que conheçam, não há programa de rádio, nem televisão, e nem um ministério da palavra de Deus nas línguas de milhares de povos. Milhões e milhões de pessoas estão ainda sem ouvir uma palavra do evangelho, irmãos. Isso não é exagero de missionário tentando convencer ninguém, viu? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Isso é estatística correta, confiável, mais do que comprovada na prática. São milhares de povos, milhões e milhões de pessoas, em muitas situações, em que se alguém não for e traduzir a palavra de Deus para essas pessoas e ministrar pessoalmente para elas, elas não vão entender o evangelho, porque não existe nenhum outro tipo de programa que esteja na língua delas, nenhum ministério que esteja levando a palavra de Deus na língua delas. Essa é a situação do mundo hoje, irmãos. E o que nós vamos fazer? É verdade, até hoje, o que o Senhor Jesus Cristo disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso, eu quero que cada irmão aqui, Deus quer que cada irmão aqui, cada pessoa entenda que isso é verdade até hoje. A seara é grande demais até hoje, e os trabalhadores são poucos demais até hoje. Qualquer missionário que você perguntar, ele vai dizer a mesma coisa. Todo projeto em que ele está envolvido, ele vê necessidade de obreiros. Pode perguntar para qualquer um, sem medo de errar. Ele vai sempre dizer: nós precisamos mais obreiros. Alguns podem reclamar, às vezes, de falta de recurso, ou de outra coisa, de capacitação, mas a maioria vai dizer: precisamos mais obreiros para o nosso projeto. Nós vemos num tal projeto próximo de nós, no outro país lá, nós vemos em tal região, carência de obreiros. Sempre que os missionários vão dizer, é carência de obreiros. Irmãos, eu estive lá agora, recentemente, acabei de voltar uma semana atrás, da Guiné-Bissau, onde eu estive dando mais treinamento para os tradutores que os irmãos viram, e outros de outras línguas, várias equipes traduzindo a Bíblia para várias línguas ao mesmo tempo. Eu fui lá dar mais capacitação para eles. E eu vi uma irmã em Cristo, uma brasileira lá, tentando trabalhar na área de alfabetização. Ela está nos ajudando nessa área, sozinha, irmãos, sobrecarregada de trabalho, visitando uma aldeia, depois vai para outra, depois vai para a cidade, depois volta, depois vai para uma aldeia, vai para outra. Irmãos, isso é um absurdo, isso não faz sentido, onde no Brasil nós temos milhares de crentes, tanto recurso em nossas mãos, dados por Deus, e uma missionária sobrecarregada, ela sozinha trabalhando, ela não aguenta mais, ela tem fibromialgia, tem que tomar remédio controlado, e ela não dá conta do trabalho, cortou o pé, tentando aprender a andar de moto para poder ter mais mobilidade, e ela precisa de esperar em carros de transporte que passam, a gente nunca sabe que horas vão passar, passam apertados demais, às vezes nem consegue entrar no carro, cheio de gente, cheio de cabra e bagagem, para servir a Deus, enquanto tem gente aqui no Brasil com carro de sobra, que não sabe o que fazer com dinheiro. Irmãos, isso é absurdo, irmãos, me perdoem, com todo amor estou dizendo isso eu não aceito, irmãos, isso não faz sentido, não entra na minha cabeça. Eu fiquei lá, irmãos, sentindo muito mal, muito triste por aquela irmã. Naqueles dias que eu estava, eu a levei, trouxe de volta, dei todo o apoio que eu pude naqueles dias que eu estava, mas eu tive que vir embora, tinha os dias contados lá. Irmãos, isso é um absurdo, isso não faz sentido. Não faz sentido, irmãos. Aqui no Brasil temos crentes saindo pelo ladrão nas igrejas, e lá uma missionária trabalhando sozinha, sobrecarregada, tentando atingir várias aldeias ao mesmo tempo, como a gente também estava lá, tentando correr para um lado, para o outro, fazer uma coisa, fazer uma outra, tentando nos dividir em 10 para poder atender a todas as necessidades. Com tanto crente aqui no Brasil, nas igrejas, não faz sentido, irmãos, não faz sentido, não entra na cabeça da gente, mas é Deus que tem que despertar, né? É Deus que tem que mobilizar os seus filhos, os crentes nas igrejas, para contribuírem, para enviarem os obreiros. E o que falta para que isso aconteça, irmãos? Falta a gente obedecer o verso 38, a ordem do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 9, versículo 38, uma ordem do Senhor Jesus Cristo que temos ignorado. Nas igrejas nós só lembramos, muitas vezes, de muitos textos que são promessas, que são de bênção e tal, esquecemos das ordens do Senhor Jesus.
Quantas vezes você já cumpriu essa ordem? Quantas vezes você já lembrou de pedir a Deus, ao Senhor da seara, por mais trabalhadores para a sua seara? Você já fez isso alguma vez? Quantas vezes você já pediu a Deus por mais obreiros para a seara dele? É uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Por que nós não estamos cumprindo? Nós somos rápidos para pedir a Deus por cura de pessoas, que é natural, é certo, temos que pedir a Deus pelo livramento em alguma família, em algum familiar nosso, algum irmão em Cristo que está sofrendo, em algum problema de litígio na família, de desentendimento, ou uma pessoa que está desviada do Evangelho, pedir a Deus por pessoas que não conhecem Jesus. Sim, temos que pedir a Deus por essas pessoas, sem dúvida. Mas não podemos deixar de obedecer essa ordem do Senhor Jesus Cristo. Ele nos mandou, irmãos. Ele nos deu uma ordem. Não pediu. Ele não pediu favor. Ele não sugeriu nada. Ele nos deu uma ordem. Peçam ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Irmãos, da primeira vez que eu pedi a Deus por mais obreiros para a sua seara, sabe o que foi a resposta de Deus? Oi? Vai você. Então se prepare. A gente não pode deixar de obedecer essa ordem, mas é bom você estar preparado, porque Deus pode dizer, muito bem, então se prepare, porque você é a resposta da sua oração. Eu acho que é por isso que muitos não querem pedir a Deus por mais obreiros para a sua seara, viu? Talvez é por isso que muitos estão caladinhos, não querem pedir. Senhor, mande mais obreiros para a China, Senhor. Mande mais obreiros para os interiores aqui do Distrito Federal, muitos lugarejos que estão carentes. Senhor, mande mais obreiros para as tribos urbanas, as pessoas na cidade estão perdidas na prostituição, nos vícios, nas drogas. Por que a gente não pede? Eu creio que muitas vezes a gente está com medo, né, de Deus dizer, é você mesmo a resposta de oração. E eu tenho, por acaso, arrependimento, irmão, de ter pedido a Deus por mais obreiros para a seara dele? Eu tenho alguma mágoa com Deus por ele ter dito, então é você a resposta da oração? Pelo contrário, irmãos, o que eu quero deixar muito claro aqui também é que vale a pena servir nosso Deus. Aliás, só vale a pena servir o único Deus vivo e todo-poderoso, irmãos. Não há mais nada nesse mundo que vale a pena fazer. Pode me dizer o que quiser, não há mais nada nesse mundo que vale a pena fazer, que não seja servir ao Senhor Jesus Cristo. Não há ocupação na vida, não há lugar melhor para se viver do que no centro da vontade de Deus. Não é no Canadá, ou na Suíça, ou não sei mais aonde, uma ilha paradisíaca. Não é o melhor lugar para se viver nesse mundo, não. É onde Deus te quer. Pode ser no inferno. Se Deus te levar lá, você vai estar onde Deus te quer, Ele vai te cuidar, Ele vai proteger, Ele vai suprir tudo. Ele vai suprir tudo. Não há como ser diferente. Não há como ser diferente. É impossível que seja diferente. Por quê? Deus é confiável ou não? Deus é fiel ou não? A gente sempre quer dizer isso, né, em relação a Deus suprir nossas necessidades, onde nós estamos no bem bom. Mas a gente esquece que é a mesma verdade quando a gente se dispõe a servi-lo, quando a gente se dispõe a obedecê-lo, Ele vai continuar sendo fiel, porque a gente, como seres humanos, é mais do que natural a gente pedir alguém para fazer uma coisa, ou mandar um recado, ou despachar em algum tipo de serviço, e a gente esquecer de dar as condições para a pessoa fazer aquele trabalho, ou dar as instruções necessárias para a pessoa realizar aquela função. Isso acontece com a gente, isso não acontece? Isso não é normal no ser humano, a gente esquecer de dar as instruções, ou as condições, ou o dinheiro para fazer uma tal tarefa. Isso é normal entre nós. Não deveria ser, mas acontece. Isso acontece com Deus, por acaso, irmãos? Isso acontece com Deus? É possível que Deus faça isso? Nos mandar para fazer uma coisa e depois não dar as condições de fazer? Não proteger, não livrar, não sustentar? É possível isso acontecer, irmãos? Não faz sentido. Porque Deus é divino, Ele é fiel, Ele é infalível. E quando Ele nos manda, Ele nos protege, supre, sustenta, conforta, sempre, irmãos. Isso é infalível, infalível. Então, peçamos ao Senhor da seara para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Estejamos prontos. Se Deus disser, é você mesmo a resposta de oração. Estejamos prontos para isso, irmãos. Porque temos que pedir a Deus
Temos que pedir a Deus com tanto amor, com tanta compaixão das almas, dos povos perdidos, sem nem pensar se tem recurso, se não tem, se tem poder, se não tem, se há poderes contra nós, se não tem, se há politicagens que vão do país onde nós vamos, que vão atrapalhar a nossa entrada. A gente não tem nem que preocupar com isso. Isso é problema de Deus. Irmãos, desde a época de seminário eu digo sempre a Deus: Senhor, o Senhor quer me usar? Então o Senhor se vire, Senhor. O Senhor se vire, o Senhor transforma a minha vida, me quebra, me transforma, porque como eu estou, eu não presto. Eu sou ser humano, sou pecador, sou falho. Eu digo sempre, irmãos, até hoje digo: Senhor, então o Senhor deu o seu jeito. Né? Eu não digo isso sem reverência, viu, irmãos? Sem a completa submissão à soberania de Deus, de forma alguma, com muita reverência, com muito temor a Deus, eu digo: Senhor, então o Senhor deu o seu jeito, é o Senhor que vai suprir, é o Senhor que vai levantar os recursos. Se é para a gente chegar na Guiné, quando a gente foi a primeira vez como família, é para a gente chegar na Guiné, é o Senhor que vai suprir, ó Deus. Eu não vou nem me desesperar, arrancar um fio do meu cabelo, já são poucos, né? Está caindo muito. Eu não vou arrancar mais nenhum, né? Preocupado se vai ter, se não vai ter. Isso não é problema meu, por acaso? Isso é problema meu? É problema de Deus. Irmãos, a obra do Senhor é problema dEle. Né? É Ele que vai suprir. Se a gente orar, se a gente rogar o Senhor da Seara por mais obreiros, Ele vai suprir. Ele vai suprir, Ele vai levantar os obreiros, os recursos, tudo o que seja necessário. Irmãos, a gente se preocupa, né, e tenta dar um jeito de que tem que ter, que a gente tem que ver com os nossos olhos os recursos na nossa frente, tem que ver o dinheiro na nossa frente, ou o bilhete pago, ou sei lá o quê, ou a saúde, ou isso, aquilo, outro, e a promessa disso, daquilo, outro, para poder fazer alguma coisa, quando isso é problema de Deus. Isso é problema de Deus. O que Deus quer de nós? Deus mandou aqui, o Senhor Jesus mandou a gente rogar por mais obreiros e conseguir o sustento para eles, e conseguir isso para eles, e conseguir o poder para eles, e conseguir todas as condições para ir trabalhar. Deus nos mandou resolver tudo isso, irmãos? Não. O Senhor Jesus aqui só nos manda rogar ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores, só isso. O resto é com Ele, irmãos. O resto é com Ele, Ele que deu o jeito, que se vire, isso é o problema dEle, que Ele que deu os seus pulos, porque é a obra dEle, Ele que vai realizar. Se a gente confiar de verdade no Senhor, e rogar ao Senhor da Seara com todo amor, com toda a compaixão: Senhor, mande mais obreiros para a sua Seara, Ele vai levantar. Ele vai levantar, e junto com o obreiro, Ele vai levantar os recursos, as condições, a igreja que vai enviar esse obreiro para o campo. Isso é infalível, irmãos. Deus só quer a tua obediência. Com isso que eu quero encerrar essa palavra agora de manhã. Deus quer apenas a minha e a tua obediência. Simplesmente isso, irmãos. Não precisamos complicar, nem é para complicar e inventar planos mirabolantes para tentar ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. Ele vai levantar os recursos, as condições, do jeito que Ele quiser. Isso é problema dEle. Quando Ele desperta as pessoas, quando Ele levanta no coração das pessoas que querem ofertar, que querem contribuir de alguma forma ou de outra, e de ajudar de uma maneira que a gente nem imagina, amém, glória a Deus, porque é Deus que está agindo. Mas a gente fica pedindo às pessoas? Não peço nada a ninguém. Irmãos, nesse tempo todo, indo para a África, desde a primeira vez até hoje, não peço um centavo a ninguém, em lugar algum. Pode ser no conselho missionário mais assim, que a gente tem mais intimidade ou amizade. Não peço nada a ninguém, irmãos. Isso não é orgulho, não. Isso não é orgulho. Isso é confiança em Deus. Eu peço oração. Peço, irmãos, orem para que Deus abençoe, que Deus dirija, que Deus supra. Nós temos projeto tal, assim, pretendemos ir assim. Irmãos, orem. Eu sei que Deus vai levantar o recurso, nós vamos no prazo tal, a gente vai, e Deus realmente levantou, e Deus nos enviou no prazo que a gente planejou. Por quê? Isso é problema dEle. Isso é problema dEle. Irmãos, a primeira vez que fomos, eu e minha esposa, só para sondar a Guiné-Bissau, conhecer, para descobrir que missão com qual a gente iria trabalhar, que povo, como é que seria tudo. A gente foi sem compromisso com a nossa missão, a mídia, sem nada, só para conhecer. Irmãos, Deus deu dinheiro para passagem de volta. Sabe como? Nós tentamos conseguir através da TAP, que estava abrindo os voos de Natal, onde é a nossa igreja, enviador, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Tentamos conseguir passagem lá, e porque era
época de baixa estação, conseguimos 50% de desconto, né? Então nós aproveitamos para ir naquela altura, porque seria mais barato. Não pedimos mais nada a ninguém, não ficamos mendigando o favor de ninguém. Mas Deus tocou no coração do gerente da TAP em Recife, que nos deu, aliás, o presidente da TAP no Brasil, por causa de um amigo nosso, que é da Polícia Federal, a gente não falou nada com ele que pediu, e ele deu 50% em cima da taxa que já era metade normal. Imagina, a gente pagou 25% da passagem, via Portugal, né, lá para Guiné, imagina. E ainda em cima disso, o gerente da TAP em Recife nos colocou na primeira classe. Primeira classe, pagando 25% da passagem econômica, como é que pode? Isso é Deus, irmãos, isso é Deus. Isso é Deus que faz, porque a gente confia nele, porque a gente não fica mendigando para ninguém, pedindo favor para ninguém. A gente entrega a Deus, a gente confia nele, a gente se dispõe para obedecê-lo, e ele se vira, irmãos, ele faz muito melhor do que nós. Muito melhor do que nós. Quando a gente tenta agir, assim, vem cá, irmão, faz isso, faz aquilo outro, irmão, por favor, vamos tentar dar um jeito, que jeito? Deus, o que ele faz? Cruza os braços e fala: meu filho, você quer se virar? Então se vire, se quiser, né? E o que acontece? A gente dá com os burros na água. Mas quando a gente entrega a Deus e confia nele e obedece, não é de braço cruzado não, é trabalhando, servindo a Deus, e confia nele, então ele põe as mãos e ele faz de tudo, e faz milagres, faz coisas lindas, maravilhosas, irmãos, que são de honra e glória para ele mesmo. Mas quando é a gente que tenta dar um jeito, é a gente que fica com a honra, porque a gente conseguiu, a gente pediu, a gente deu um jeito de conseguir de algum lugar, de alguma coisa com alguém, algum favor, algum empresário, algum político. Não, Deus não recebe glória assim. Deus não abençoa porque Ele não recebe a glória. O que Deus quer é a nossa obediência. Se nós queremos a glória de Deus, que Ele seja glorificado, que a obra dEle seja realizada, basta que nós o obedeçamos. Se nós o obedecermos, irmãos, simplesmente isso, o obedecermos, confiando nele, cumprindo essa ordem do Senhor Jesus de rogar ao Senhor da seara por mais obreiros para a sua seara, Ele vai realizar a parte dele. Isso é infalível, irmãos. Isso não há dúvida em relação a isso. Não há nenhum mistério. O que vai acontecer? Está claro o que vai acontecer. Deus vai realizar a obra dele. Deus vai realizar. Irmãos, vamos terminar com oração. Eu peço que cada um novamente esteja orando por si mesmo, pedindo a Deus que o ajude a colocar em prática essa ordem do Senhor Jesus. Peça ao Senhor Jesus agora por mais obreiros para a sua seara. Peça agora, sem medo de Deus te mandar para a África amanhã, ou para a China, para onde for. Não se preocupe com isso. Isso é problema de Deus. Se Ele quiser te levar para algum lugar, se for o caso, Ele vai te preparar, Ele vai dar todas as condições. Não tenha medo. Não tenha medo de obedecer ao Senhor Jesus. Não tenha medo de obedecer às ordens do Deus eterno. As ordens de Deus, as palavras de Deus são perfeitas, são agradáveis, são inigualáveis, irmãos. Peça ao Senhor de Jesus agora por mais obreiros para a sua seara. Vamos colocar isso em prática agora, e peça a Deus por mais fé, por mais confiança nele, peça a Deus por maior humildade, por obediência, peça a Deus por mais prontidão de servir, simplesmente obedecer ao Senhor, independente do que custar, independente do que significar, independente de que consequência tiver. Peça a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor levante mais obreiros para a sua seara, eu quero, Senhor, isso é indispensável, as multidões estão aí carentes, precisando de obreiros, eu sei que o Senhor já deu todo o poder, o Senhor nos dá os recursos, o Senhor nos dá tudo o que a gente precisa, só falta os obreiros. Senhor, levanta mais obreiros. Peça isso ao Senhor Jesus agora. Peça ao Senhor Jesus agora. Se você quiser se levantar, fica de pé, se quiser se ajoelhar, fique à vontade diante de Deus, coloque-se diante de Deus agora, para clamar ao Senhor da seara, por mais obreiros para a sua seara. Completa, Senhor. O Senhor começou a nos falar ontem à noite, através do teu servo, pastor João Carlos, ó Deus, e continua a nos falar hoje, ó Deus, através desse texto, do Senhor Jesus diante das multidões. Ó Pai, nos sensibiliza para as multidões carentes, esperando, Senhor, os obreiros para levar a tua palavra, levar o teu amor, ó Pai. Deus, não há mais nada que falta, o Senhor supre tudo, Senhor. Faltam apenas os obreiros que o Senhor quer despertar, ó Deus. Desperta em nós esse desejo de servir ao Senhor. Desperta em nós a disposição de obedecer ao Senhor Jesus. Ó Pai, clamamos ao Senhor agora, em nome de Jesus, como igreja, por mais obreiros para a tua seara, Senhor. Ó Deus, não deixe que nenhum aqui
nenhum dos teus filhos desta igreja, ou seja, de outra igreja, Pai, que estão aqui nesse momento, deixem de clamar ao Senhor, hoje e sempre, por mais obreiros para a tua seara, Senhor, porque é isso que falta, é isso que o Senhor quer ver na tua igreja, pessoas se despertando, Pai, para servir ao Senhor, porque os recursos, condições, poder, autoridade, tudo o Senhor nos dá, todas as condições o Senhor nos dá, Pai, o Senhor só quer que nós peçamos ao Senhor por mais obreiros para a tua seara, Pai. Clamamos ao Senhor para esta igreja, que ela desperte, ó Deus, para a obra missionária, que ela desperte, ó Deus, para a obediência da tua palavra, Senhor. Que cada cristão aqui seja obediente à tua palavra, fazendo discípulos de todas as nações, pregando o evangelho a toda criatura e clamando ao Senhor da seara por mais obreiros para a tua seara, Senhor. No nome de Jesus clamamos por isso, ó Pai. Realiza a tua obra nessa igreja, Senhor. Envia obreiros desta igreja, Senhor, tanto aqui para essa mesma cidade, quanto para outro lugar do Distrito Federal, outro lugar do Brasil, ou outro lugar do mundo, ó Pai. Seja a tua luz brilhando a partir deste lugar, Senhor, a partir destas vidas, ó Deus, para todo mundo, Senhor. Em nome de Jesus te clamamos por isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos por esse momento, pela tua ministração, pela tua palavra que nos fala ao coração, Senhor. No nome de Jesus te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Só pegar minha Bíblia aqui. Eu ando conversando assim, porque eu estou na casa do papai, eu me sinto muito livre, assim. E ontem eu fiquei o dia inteiro procurando a minha Bíblia. E eu esqueci ela num lugar muito bom, dentro do carro da minha pastora. Um bom lugar para esquecer a Bíblia. Porque ela já vem e já puxa a orelha, né? O que você andou lendo esses dias que sua Bíblia estava no meu carro? Eu sou filha única. E o sonho da minha mãe é ser vó. E ela sempre me cobrou isso, sempre pediu. E depois que eu converti, eu falei, mãe, vai acontecer não, mãe, porque eu não tenho vontade de ser mãe, porque eu não tenho vontade de casar, porque na Bíblia está escrito que os solteiros servem melhor ao Senhor, e eu quero dedicar a minha vida a servir ao Senhor. E é justo e digno ver uma família tão linda, tão unida, servindo ao Senhor com tanto entusiasmo, que é inspirador, com certeza. E aí, eu tive no conselho, na reunião mundial de oração, que foi na AMID, e cheguei em casa toda feliz. Mãe, você não queria ser vó? Pois a senhora vai ser vó. Ela regalou o olho assim. Pois é, mãe. Agora sou mãe de 42 mil filhos. Adotei 42 mil filhos. Povo Beafada, lá em Guiné-Bissau, são meus filhos de oração. Eu os adotei. E quando a gente faz uma adoção, a gente recebe um certificado. E aqui no dia 9 de abril, está aqui o meu certificado. Dos 42 mil filhos que eu adotei. E aqui está escrito, povo islâmico de Guiné-Bissau, eu já oro, Senhor, obrigado, pelo povo cristão de Guiné-Bissau. E eu gostaria de apresentar para vocês aqueles que o Senhor levantou para ir falar a mensagem do Evangelho para os meus filhos. E quando eu cheguei em casa, que eu fui orar e falar, Senhor, agora cá entre nós, o Senhor me deu 42 mil filhos, eu quero orar por eles. São filhos, não são filhos? Mãe tem que olhar pelos seus filhos, não tem que orar pelos seus filhos? Então, se o Senhor me deu filhos, eu quero orar pelos meus filhos. E o Senhor me deu uma palavra. E eu me emociono, aí eu já não encontro mais nada aqui, peraí. E quando eu cheguei em casa, que eu orei, o Senhor disse para mim, em Isaías 54, versículo 13, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Nesse momento eu comecei a chorar, mas aí eu pensei, Senhor, eu conheço essa palavra, eu fui em cima, porque eu lembrei dessa palavra. Se isso veio do Senhor, o Senhor vai me confirmar. Eu virei a Bíblia, a página, e o olho bateu nesse versículo que eu nunca tinha me atentado.
Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque este te glorificou. E eu imaginei, eu via criancinhas correndo e me abraçando. Então é com muita alegria que eu trago para vocês, aqueles que vão falar a mensagem do Evangelho para os meus filhos. Valquíria e Alexandre. Nós gostaríamos de saudar a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma santa inveja do pastor Timóteo, da equipe missionária dele. E nós temos a nossa equipe missionária, né? Tem que nós não somos 2, somos 3, né? Então nós louvamos a Deus por isso. E nós temos, a nossa oração tem sido que o nosso filho seja do Senhor, que ele possa usar. O coração do pai tende a que ele seja um tradutor, né? O coração da mãe uma educadora, né? Então 50% tradutor, 50% educador. Aí mas nós gostaríamos de agradecer a igreja, o carinho. O nosso ministério é servir a Deus entre o povo Biafada, ajudando na tradução da Bíblia e na educação. E algo que o pastor Timóteo estava pregando e me incomodou muito, o clamor que ele falou da necessidade de missionários. E eu lembrei da palavra de Jesus em João 9, versículo 4, em que ele vai curar o cego de nascença, e ele diz aos seus discípulos: importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, a vida é breve, e o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Aqui eu vejo que há vários jovens, e eu vejo nos jovens um potencial para se dedicar à obra da tradução enorme. Deus nos dá a oportunidade de estudar. O que nós vamos fazer com aquilo que Deus nos deu? E é isso que Jesus está falando. O que você vai fazer com aquilo que Deus te deu? O que você vai fazer com as suas orações? Muitas vezes as nossas orações são orações o quê? Mimadas. A gente quer. Senhor, me abençoa nisso, me abençoa nisso, me abençoa nisso. No livro de João, uma coisa espetacular que acontece: Deus dá uma reviravolta no nosso jeito de olhar a vida. Porque os milagres que acontecem no livro de João são para que pessoas não cristãs conheçam a Jesus. Então nós devemos pedir por milagres para o quê? Para que Deus seja revelado para eles. É impressionante isso. Deus muda a nossa ótica. O que nós fazemos com as nossas orações? Estamos mais investindo em nós mesmos ou para que pessoas conheçam a verdade do Evangelho? Então, essa é a palavra que eu gostaria de dizer. O que nós estamos fazendo com os nossos bens, com a nossa vida e com as nossas orações? A vida é breve. E quando nós morrermos, aí já não dá mais para trabalhar. É isso que Jesus está dizendo. Então eu gostaria de deixar para a igreja essa frase de Jesus. E vou passar para a Valquíria para ela compartilhar um pouco sobre o nosso desafio. Que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado hoje para todo sempre. Amém? É uma grande alegria estar aqui com os irmãos. A Anita é uma mãe de oração do povo, e a gente agradece a Deus por isso. Sabemos que ela tem amado esse povo e cooperado para que ele seja conhecido também em outros lugares e por outros irmãos. Então, você também é uma cooperadora da Igreja Biafada, Anita. Bom, povo Biafada. Povo Biafada é lá de Guiné-Bissau também. É da região sul de Guiné-Bissau. E Deus nos chamou há 2 anos e meio para nos prepararmos para ir para Guiné-Bissau. Éramos namoradinhos. Eu, chamado missionário, falei assim: não, Deus, o Senhor me conhece, eu tenho procurado ser obediente, então o Senhor vai me mandar alguma coisa que vale a pena. Um homem crentão e missionário. Orei
Orei 2 anos, irmãos e irmãs que estão aqui. Se ainda não tem a sua bênção, continue orando. Não aceita qualquer coisa, não, porque você tem valor, tá? Ore, porque Ele responde. Nós nos casamos e logo em seguida fomos para a missão AMID, para fazer o preparo missionário. E eu, também filhinha de papai, não filha única, mas mimadinha, né? E Deus tem dito e tem me ensinado o seguinte: o pai que eu te dei na terra, Ele cuida bem de você. Mas eu sou o seu pai supremo. E eu vou cuidar de você melhor ainda. E Ele tem cuidado. Ele nos deu agora um frutinho. A gente não sabe ainda se é menino ou menina, então a gente chama de Beafadinha. Então, Beafadinha, ele vai para Guiné-Bissau também. Ele deve ir com mais ou menos 7 meses. E tudo aquilo que a Van disse pela manhã, eu já estou passando. Como é que vai ser, meu Deus? Ele cuida. É o que Ele tem me dito, Ele cuida. Ele vai cuidar. E a gente também não espera parar só no primeiro, não. Espero que venha mais. Bom, povo Biafada. É um povo bonito, é um povo vaidoso, um povo muito diro, muito inteligente. E a gente tem um grande sentimento de amor por esse povo. Eu, principalmente, pelas crianças. Eu chego lá, vem aquele monte de criança, e eu já quero cuidar, já quero amar, já quero mostrar, já quero falar de Jesus, cantar sobre Jesus. E é esse ministério que Deus tem nos dado. Eu vou trabalhar com educação, com pré-escola, alfabetização de adultos, e Alexandre com a tradução da Bíblia. Junto com isso, logicamente, com evangelização e discipulado. Deus é maravilhoso, Ele nos chamou para esse povo, mas Ele não ficou só nisso, não. Enquanto a gente está aqui se preparando, e isso tem levado mais tempo do que a gente gostaria, mas a gente entende também que é necessário, talvez por causa da nossa cabeça dura, da nossa falta de experiência, é necessário amadurecer. A gente não pode ir correndo para o campo, senão volta correndo também. E a gente não quer isso, a gente quer ficar lá o tempo que for necessário. 7, 10, 30 anos, o tempo que for necessário para que a igreja Biafada seja saudável, seja forte e seja missionária. Então, enquanto isso, nós estamos aqui na MID, terminando o mestrado em missiologia, vamos para Lenha ano que vem, fazer o curso lá. Deus tem levantado em outros lugares, em outros países, missionários também para esse povo. Mandou para lá um holandês, Hans, que já conhecia a Biafada, já conhecia o povo. Recentemente, através do evangelismo dele, uma família se converteu. Então, agora lá já tem Biafada convertido. Está sendo discipulado por pastores locais. Então, a gente vê que a igreja já está nascendo. Isso por quê? Porque a gente tem investido a nossa vida também, o nosso tempo aqui, pedindo ao Pai que nos dê pais e mães de oração. Que orem por esse povo. Que orem por nós que vamos para lá. E que orem por mais missionários para irem para lá também. E Deus já tem agido, Deus age no meio desse povo através das nossas orações, através das suas orações. E o nosso convite hoje para vocês é esse. Assim como a Anita fez e outros irmãos aqui da igreja, aceite você também ser mãe ou pai de oração desse povo Biafada. Um povo muçulmano, muito carente, muito pobre. As condições de Guiné-Bissau, a Van e o Tim já falaram para vocês, a gente não precisa repetir. Mas é um povo que, além de tudo, é cego espiritualmente e necessita das nossas orações para que o poder das trevas no meio desse povo seja quebrado. Então eu convoco vocês hoje, irmãos, com o amor que Cristo tem me dado, tem nos dado por esse povo. Junte-se a nós em oração por eles, para que eles sejam salvos e libertos do pecado. Amém?